Olá pessoal, aqui é Adriano da Panda Titan Informática e hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante para quem faz apresentações a nível público ou videoaulas, como essa aqui que a gente já está acostumado a ver aqui no meu canal, né? Um dos recursos que é muito útil nessa questão de videoaula e de interação com o público nas imagens que você está vendo, a primeira coisa que a gente usa de dois recursos super importantes é o zoom da aproximação, né? Como eu vou fazer aqui para vocês, ó. Vamos aproximar aqui meu rosto, né? Aqui o zoom. E tem a questão também que a gente faz, que é da marcação, né? Que é aquele marcador que eu risco. Aqui ele não está aparecendo porque eu vou ensinar vocês a como colocar ele em distribuições que não existem. Mas a gente vê aqui, por exemplo, recursos, ó, de marcação que você pode fazer durante a apresentação, né? Então, vamos lá. Começando pelo mais importante, que é o zoom. A gente sabe que o Linux de 25 anos para cá, ele tem algumas interfaces gráficas que se destacaram muito, como a gente está vendo aqui, ó. Eu estou mostrando aqui, citando até as interfaces LXDE, XFCE, Mate, KDE, GNOME e Cinnamon, né, como vocês podem ver aqui embaixo. E geralmente essas interfaces aí, algumas delas têm esses recursos diretamente disponíveis e outras não. Tá? Então o que nós vamos aprender é como usar esses recursos que já estão disponíveis, mas de forma oculta às vezes, ou desativado, e os atalhos de teclas, que eu vou deixar aí na descrição aqui do vídeo, embaixo vai ter os atalhos de teclas que vocês vão utilizar, e como é que a gente aplica no caso do LXDE e LXQT, né, que não tem esse tipo de recurso. Então vamos começar primeiro pelo LXDE e o LXQT aqui. A gente vê aqui que o LXDE, como eu falei ainda há pouco, ele não tem esse recurso e nem o LXQT. Então a única forma da gente conseguir fazer o LXDE e o LXQT funcionar para você ampliar zoom, seria você usar o comando que alguns aí que usam Linux avançado conhecem, é o Xrender. Tá? O comando Xrender ele permite você ajustar propriedades de vídeo, incluindo o zoom de aproximação, né? E como a maioria das pessoas sabem que mexem com Linux, sabem criar as teclas de atalhos de Linux, então se você tiver o comando Xrender para ampliar, digamos, 150% ou 200%, e você tem o comando do Xrender que pode voltar para o estado de 100% normal da tela, então nada melhor do que você criar, né, teclas de atalho, e com essas teclas você amplia ou desamplia à vontade o mouse. Esses comandos vão estar aqui, como eu falei antes, na descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Eu posso até mostrar para vocês aqui como é que são esses comandos. Cadê? Tá aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, que esse comando aqui do Xrender, ele faz reseta a escala para o padrão normal da tela. Temos esse aqui que ele faz com que a sua apresentação aumente em 200% o tamanho, né, como mostra aí no comando. Lembrando que aqui, olha, você tem que dizer aqui qual é o dispositivo, mas aí tem alguns comandos do Xrender que você pode utilizar para saber qual é o dispositivo, tanto que está aqui em cima ele, ó, o Xrender Current, ele vai te mostrar todos os dispositivos conectados de vídeo e quais as resoluções que você pode utilizar. Então como é que você faz? Você vai criar uma tecla de atalho para todo esse comando, especificando o dispositivo de vídeo, a escala que você quer usar, lembrando que 0,5 significa 200%, tá? E indicando aqui qual é a resolução que o seu dispositivo está usando para ele poder fazer ampliação em cima dessa resolução. Aqui nós temos um outro exemplo, que é um fator de 300%, né? Como ele mostra aqui, já é 0,3%. E assim por diante. Você pode até fazer experimentações mudando esse valor aqui. Agora o mais importante é que você procure na sua distribuição aonde é que você faz as teclas de atalho, para você poder colocar esse comando numa tecla de atalho específica. E aí, dando esse comando, você vai e ajusta a resolução do zoom para aquele tipo de distribuição que não tem esse recurso de zoom, ok? Bom, então a gente vai ver isso, posso até depois no futuro mostrar um vídeo rápido como é que se faz isso daí, tá? Mas lembra que esses comandos que eu mostrei vão estar aqui na descrição do vídeo. Bom, no caso do XFCE2 e o XFCE3, que são distribuições muito antigas, são versões de gráfico muito antigas, lá da versão do Ubuntu 10, do Ubuntu 8,
essas versões do ambiente XFCE não tem suporte nenhum a zoom, tá? Então nesse caso, como é que você faria? Você vai ter que instalar o pacote X1. Geralmente essas distribuições elas têm. O X1 hoje é um pacote do XFCE antigo, ele vem desde a versão 1.0. Então se você instalar o pacote X1, você consegue com ele fazer um recurso que quando você chamar ele através de uma tecla de atalho, ele vai ampliar uma parte da tela conforme você for passando o mouse. Muito similar àquela lente de aumento do Windows, para quem conhece a lente de aumento, tá? Aí vem a pergunta, como é que eu instalo o X1 na minha distribuição, né? Vamos fazer um simulado aqui de como a gente instalaria o X1 na distribuição, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, vamos ampliar um pouquinho aqui. Então veja bem, se você estiver utilizando versões derivadas do Debian, basta você dar o comando sudo apt install X1, tá? Basta você fazer isso aqui, ó. Se você estiver usando uma distribuição derivada do Debian, seja Ubuntu, seja Mint, aqui por exemplo eu estou usando o Mint. Agora, caso você esteja utilizando uma derivação do Red Hat, ou que seja uma derivação do Fedora, você pode usar o comando sudo, tá? yum, se for uma versão mais antiga, install X1, tá? Lembrando que o X1 nos derivados do Red Hat ele já está presente nos repositórios oficiais, não precisa você adicionar outros repositórios, ok? Bom, e se for no caso de você estiver utilizando um derivado do Fedora atual, você pode usar o comando dnf install X1, tá? Tá bom, pessoal? Então, quer dizer, tem esses comandos para você instalar na sua distribuição. Se você estiver utilizando servidores derivados do OpenSUSE ou parecidos, você pode usar o comando zyper, né? Como eu vou mostrar aqui, ó. Você pode usar o comando zyper install e também o X1. Só que no caso de servidores não tem tanta utilidade assim, né? Porque você não vai usar um servidor para fazer uma mera apresentação. Geralmente isso é feito mais por ambientes desktop, né? Ambientes já de estações. Então, com esses comandos aí que eu passei, que eu vou até colocar depois aqui na descrição do vídeo para vocês verem, vocês conseguem instalar o X1. E uma vez que vocês instalam o X1, você só tem que procurar ele no menu, tá? Só tem que procurar aqui no menu de sistema, X1, e ele vai aparecer aqui para vocês. E ele aparecendo aqui, você só chama ele e ele já mostra a janelinha automaticamente no canto. Você pode posicionar ela e arrastar para onde que quiser, para conforme o mouse ir andando, ele ir ampliando para você, tá? Já para quem usa o ambiente XFCE4, que é esse ambiente que eu estou utilizando aqui, já é muito mais simples. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu vou até mexer a janela aqui do vídeo, que é para não atrapalhar aqui a leitura, tá? Bom, então quem está com esse ambiente aí, o XFCE4, fica mais fácil de fazer. Porque o XFCE4 ele veio com um compositor gráfico de janela aprimorado. Então com esse compositor gráfico aprimorado, você ativando o compositor, você já consegue fazer o zoom naturalmente no sistema, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vê que para você fazer no XFCE4, basta você segurar a tecla Alt, como eu estou segurando aqui, e usar o scroll do mouse, tá? Usar o scroll do mouse. Então você usando o scroll do mouse, você pode fazer um zoom bem alto, né? Para mostrar como é que fica aí o zoom do Alt mais o scroll do mouse. O scroll do mouse, para quem não sabe, é aquele que fica aqui no centro do mouse que você rola, né? Então, segurando a tecla Alt e mexendo aqui, você muda a amplitude do seu zoom no XFCE4. Eu, por exemplo, estou usando aqui, nesse caso, o Mint com o ambiente XFCE4, mas tem um detalhe importante, que é sobre isso aqui, ó, o compositor, tá? Se você não habilitar o compositor avançado de janela e de efeitos gráficos, você não vai ter esse recurso. Tanto que eu vou provar para você aqui, ó. Eu vou aqui no iniciar, vou chamar os ajustes de configuração aqui, e aqui eu vou nos ajustes de configuração de janelas, ok? E veja que bem aqui eu tenho a alça, como eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho a alça compositor. Eu vou clicar na alça. Se eu desabilitar o compositor, né, o compositor de janela, eu vou desabilitar aqui, ó. Desabilitei. Aparentemente parece que não mudou muita coisa, ficou tudo igual, né? Mas se eu tentar agora fazer o scroll, vocês vão até ouvir o barulhinho do mouse fazendo o scroll, ó. Ó, não consigo, ó.
não consigo fazer o zoom. Por quê? Porque o compositor está desabilitado. Agora eu vou habilitar novamente o compositor, voltei aqui para a janela e vocês vão ver que eu consigo agora fazer normalmente aí o zoom, tá? Então é importante que o compositor de janela esteja habilitado, senão você não vai conseguir fazer esse zoom aí nesse XFCE4. Bom, agora para quem está usando o Mate, né, que é uma interface gráfica bem avançada, todo mundo conhece o Mate, e eu que gosto muito do Fedora, o Fedora Mate é uma das distribuições que vem com um componente de forma completa chamado de Compiz, como eu estou marcando aqui, ó. O Compiz ele te oferece dezenas e dezenas de recursos gráficos avançados para você mudar o aspecto gráfico do seu sistema, incluindo o zoom controlado, né, que é o chamado zoom melhorado, que ele chama lá no Compiz. Então, geralmente, quase todas as interfaces Mate, se você tiver o Ubuntu Mate, se você tiver o Fedora Mate, o Mageia Mate, qualquer ambiente gráfico ou distribuição que tenha o Mate, você deve conseguir instalar o Compiz, ou ele já vem pré-instalado, seja completo ou seja incompleto, e lá dentro você tem a opção de zoom melhorado. O Mate, por exemplo, as versões Mate dele tem lá o Compiz, quase completo, e tem essa opção de zoom para você ajustar. O problema é que a tecla de atalho e a forma de usar no Mate, ela é personalizada dentro do Compiz. Você tem que ir lá no Compiz e definir quais são as teclas que você vai usar para zoom in e zoom out, de ampliar ou desampliar, tá? Ou afastar a tela. Então você já sabe, se o seu Linux é o Mate, se você não tem o Compiz, você pode instalar o Compiz e dentro do Compiz você faz essa configuração. Agora, quem usa o KDE, né? O KDE é um dos ambientes gráficos mais antigos, né? Ele já existe há pelo menos, eu acho que 16 ou 18 anos. E com o KDE você tem umas opções lá de efeitos gráficos. Dentro do ambiente KDE você procura efeitos gráficos da área de trabalho. Se você ir no menu de opções dele lá, que é tipo um painel de controle, você vai ver nas primeiras opções lá, efeitos da área de trabalho. Então você vai ter lá uma opção de ativar o zoom, e lá mesmo nessa opção você consegue personalizar quais são as teclas que você vai utilizar para fazer o zoom. Agora lembrem, uma coisa que eu devia ter falado antes, que é importante eu citar, é que o zoom ele só vai funcionar nas distribuições que você tiver melhor adaptadas como drive gráfico original. Então se você tiver lá uma placa NVIDIA, uma placa Radeon, e você não instalou o driver da placa, você está usando o drive Novo, o drive Noveal ou Novo, que é o drive padrão do Windows, pode ser que algumas dessas interfaces gráficas não funcionem bem sem o driver próprio da placa de vídeo, tá? Fica esse aviso aí, pessoal. Agora, quem usa o GNOME ele tem nativamente esse recurso de zoom, mas ele não vem habilitado como padrão, tá? No caso do GNOME, você tem que ir nas preferências de acessibilidade. Você tem aquele íconezinho do homem na cadeira de rodas, né, escrito acessibilidade, opções de acessibilidade, e lá você vai ter uma opção para você ativar num negocinho chamada de zoom. Então você ativando lá, o zoom já fica disponível para você, só que você não tem a tecla de atalho. No caso do GNOME, a tecla de atalho geralmente é a tecla da bandeirinha do Windows, mais a tecla Alt e mais a tecla 8. Fazendo essas três teclas, você diz para o sistema que você está querendo utilizar o zoom, certo? E aí o que você faz? Depois de utilizar o zoom, você usa a tecla do Windows, da bandeirinha do Windows, que é chamada no Linux de tecla Super. Então vamos chamar a tecla, para não fazer uma desapologia aqui, vamos chamar a tecla da bandeirinha do Windows de Super. Então se você fizer no GNOME Super, Alt e 8, você ativa o zoom. Se você fizer Super, Alt e maior que, aliás, sinal de igual, desculpa, Super, Alt, sinal de igual, você automaticamente amplia. E Super, Alt, sinal de menos, você distancia, quer dizer, faz o zoom in ou o zoom out com essa combinação de teclas. Lembrando que aqui na descrição vai estar essa combinação de teclas, ok? Bom, aí nós temos o Cinnamon. Para quem gosta muito do Cinnamon, sabe que o Cinnamon é uma das a nível visual de desenho muito bonita, mas nem sempre ele traz todos os recursos que tem nas outras interfaces gráficas de outras distribuições Linux. Mas como que você ativa o zoom nesse caso do Cinnamon? Geralmente o Cinnamon ele vem com um zoom muito pobre, naturalmente, para você utilizar. Mas a melhor maneira de você utilizar ele é você instalar uma extensão do sistema que tem lá. Você indo no painel de controle dele, no painel de configurações dele, você vai ver um íconezinho lá chamado extensões.
E nesse íconezinho aí você consegue fazer as configurações de extensão e vai ter lá uma opção chamada de zoom, parecido com o do Compiz, zoom melhorado. Então você instalando essa extensão do zoom, você consegue fazer zoom com a maior facilidade no Cinnamon, que vai ter as teclas de combinações aqui que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo no vídeo, tá? Bom, saindo agora mais dessa parte do zoom, a gente vai falar agora sobre um marcador, né? Aquele marcador que eu falei para vocês que você marca as coisas que aparecem na tela com uma linha vermelha, né? Você faz um vermelho bem visível para as pessoas verem que você, durante a apresentação, você está marcando alguma coisa, né? Bom, normalmente nas distribuições, como eu falei aqui em cima, ó, nas distribuições que são Mate, tá? Na distribuição KDE e na distribuição nessas duas, Mate e KDE, você já tem lá uma opção nas configurações do painel de efeitos gráficos das janelas ou do painel de controle dele, onde você mesmo vai lá e ajusta uma opção que tem marcador de tela, e você vai poder marcar a tela aí conforme a configuração que você fizer. Mas no caso de interfaces como XFCE, LXDE, LXQT, Gnome e Cinnamon, você não tem esse marcador naturalmente. Quem tá no Mate e tem o Compiz, você tem um marcador lá altamente personalizável, entendeu? Tem um marcador que tem centenas de recursos. Mas no caso dos outros, como eu falei aqui, o LXQT, LXDE, XFCE não tem esse recurso. Então, se você tem uma distribuição muito pobre a nível gráfico e você quer ter esse recurso de marcação, a solução é você usar esse programa aqui, ó, que eu estou marcando. É o Grommet MPX, tá? O Grommet MPX, ele é um mini aplicativo que ele vai ficar lá no Desk Bar ou então no panel debaixo da tela aqui, ó, como você está vendo, bem aqui no canto, nesse canto, aonde você vai poder usar essas teclas de atalho aqui do teclado, e uma vez usando essas teclas você controla a marcação que você está fazendo na tela, tá? Bom, primeiro vamos aprender como é que se instala esse aplicativo aí. Vamos chamar o terminal, né, novamente, e vamos ampliar aqui para a gente ver como é que faz. Então, no caso aqui que eu estou usando uma derivação do Debian, para mim instalar basta fazer sudo apt install grommet-mpx, ok? Então eu fazendo isso aqui, vamos ver se vai. Eu fazendo isso aqui, ó, ele diz que eu já estou com ele instalado, ó. Ele até mostra aqui que eu já estou usando a versão mais nova, ó. Tá aqui escrito, ó. Já é a versão mais nova, significa que eu já estou com ele instalado, ok? Agora, se você tiver em outras distribuições e queira instalar, como no caso derivados do Red Hat ou Fedora, você pode fazer yum sudo, né? Sudo yum install grommet-mpx, ok? Se você estiver usando uma derivação do Fedora, você pode usar você pode usar o dnf install para instalar o Grommet. Beleza, uma vez instalado, vamos voltar aqui ao padrão, né? Uma vez que você tem o Grommet instalado, agora fica fácil de utilizar ele. Como? Você pode chamá-lo de duas formas, ou pelo seu menu gráfico aqui, ó. Se eu escrever aqui, deixa eu ampliar aqui. Deixa eu só ampliar aqui para a gente ver. Você escreve aqui no canto, ó, Grommet, e ele aparece aqui em cima, ó. Tá? Então já está aqui ele, ó. Você pode chamar pelo menu do seu próprio sistema, você pode chamar, tá? Então clicando no menu, escrevendo Grommet e chamando ele aqui em cima, ó, tá? Ou através de alguma outra opção que você tenha no seu menu aí, ok? Bom, feito isso, feito isso aqui, o que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu só ativar a câmera de novo, não sei por que ela saiu. Vamos lá de novo ativar ela, tá? Então tá aqui ela. Bom, então se você quiser usar o Grommet, você pode chamar assim, como eu mostrei para vocês, né? Chamando aqui pelo menu iniciar. Agora, tem uma outra forma de chamar ele? Tem sim. Você pode aqui pelo terminal e aqui no terminal mesmo escrever Grommet-mpx, caso você queira chamar pelo terminal. E é o que eu vou fazer agora. Ao chamar, você vai ver que aqui no rodapé da tela, ó, aqui no cantinho do rodapé, ó, vou até ampliar para você ver, ó,
apareceu aqui esse desenho, ó, do Grommet MPX, que é tipo um G marcado, tá? E com esse G marcado aí, você pode agora usar os recursos de marcação. De que forma? Bom, aí você pode usar as teclas que estão mencionadas aqui, ó, essas teclas que estão mencionadas. Então, ele diz que se eu utilizar, deixa eu mexer a câmera para cá, se você utilizar a tecla pause, você ativa ou desativa o marcador. Então vamos ver, vou teclar pause aqui, pronto, ó, você vê que o mouse aqui, ó, o mouse que está no centro da tela ali, ele virou um alvo. Então com esse alvo eu consigo marcar, ó, eu consigo já fazer a marcação, independente de que tela eu esteja. Por exemplo, se eu tiver, sei lá, até na minha câmera aqui, ó, se eu quiser fazer uma marcação aqui ao redor da minha cabeça, aqui na blusa, ó, então eu consigo fazer, independente de que janela você esteja na frente ou de que janela esteja atrás, tá? Agora, se eu quiser limpar as marcações, então tem ali indicando, ó, que eu posso dar Shift Pause. Então vamos dar Shift Pause no teclado e ele limpa as marcações. Mas aí vem aquela pergunta, né? Eu não quero limpar as marcações, eu quero ocultar elas para depois retornar com as marcações que eu já fiz, né? Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou marcar aqui marcador, né? E vou marcar aqui meu rosto novamente, ok? E eu quero apenas ocultar elas, então eu dou Ctrl Pause, ó, como diz ali embaixo. Ele parece que sumiu e limpou, né? Mas na realidade não, ele só fez ocultar, ó. Se eu teclar Ctrl Pause de novo, ele retorna. Então eu posso, como você pode ver, eu posso ocultar e posso reexibir as marcações, ok? Mas se eu quero limpar elas, eu tenho que exibir e dar o Shift Pause. Então dando Shift Pause, ele já limpa as marcações. Agora, se eu quiser encerrar o Grommet, eu tenho várias formas de encerrar, né? Já que eu iniciei pelo terminal, como está mostrado aqui, peraí, deixa eu só limpar de novo. Se eu teclar pause mais uma vez, ele não encerra o Grommet, ele apenas volta para o modo normal do cursor, ó. Tá vendo o cursor? Voltou para o modo normal, onde eu posso interagir com o menu e tudo mais, mexer janelas, ó. Agora, se eu apertar pause novamente, ele volta para o sistema de alvo, para o sistema de marcação, como você está vendo aqui, ó, né? Se eu apertar pause, ó, ele volta para o cursor, mas as marcações continuam, ó. Tanto que eu posso mexer janela, posso mexer menu, mas as marcações continuam na tela. Então, nesse caso, para mim limpar as marcações, eu não vou conseguir ele estando nesse estado do cursor. Vamos tentar, vou dar Shift Pause. Limpou, ó, mesmo estando no estado do cursor. Isso é muito bom, porque você não precisa necessariamente estar no estado de desenho das marcações, né? Então, se eu quiser encerrar agora o Grommet, tem várias maneiras. Já que eu comecei ele pelo terminal, eu posso simplesmente dar um Ctrl C aqui no terminal, ó. Vou dar um Ctrl C e pronto. Ele terminou e está aqui. Já na parte de baixo, ó, você vê que na parte de baixo não tem mais o Grommet aqui, ó. O G vermelho, né? Não tem mais. Então, vou iniciar ele novamente aqui para mostrar outra forma de encerrar ele, tá? Veja que agora apareceu aqui, né? Outra forma de encerrar seria você dar um botão direito aqui nele e escolher sair, tá? Bom, mas eu não quero sair, eu quero encerrar ele da maneira através de teclas de atalho, né? Então o que é que eu vou fazer? Como eu tenho aqui, ó, que Alt Pause encerra ele, né? Como tem escrito aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou teclar Alt Pause aqui nele. Então vamos lá, Alt Pause. Pronto, sumiu daqui, ó. Você vê que ele não está mais aqui, tá? Então, com esses recursos aí, mesmo num ambiente LXDE, LXQT, XFCE 2 ou 3 ou outro sistema gráfico de Linux que seja simplório, você consegue fazer as marcações usando aí o Grommet MPX, ok, pessoal? Então fica aí um abraço do Panda e a gente se vê nos próximos vídeos aí com mais dicas sobre Linux e de como usar o Linux. Até mais, pessoal!